Dom Casmurro, uma das obras mais conhecidas da literatura brasileira, de Machado de Assis. Essa capa aqui, ela resume bem o que é dito no livro, inclusive a principal polêmica do livro. Mas mais tarde eu falo sobre ela. Essa aqui é a contracapa, que mostra um resumo da obra, um pouco do autor também, que muita gente não sabe, mas Machado de Assis era mulato, mesmo num contexto social amplamente desfavorável aos negros, aos mestiços e praticamente exclusivo dos brancos. Machado de Assis era um mulato que nasceu no Morro do Rio de Janeiro e que mesmo assim conseguiu destaque na mídia da época, na imprensa no caso, nos jornais, que era praticamente a única mídia da época, e conseguiu se destacar na literatura. Dizem que ele era tímido, que ele era gago, mais ou menos como eu, e mesmo assim conseguiu um certo destaque na literatura da época, e hoje ele é um dos principais expressões da literatura brasileira, se não o principal. E essa capa diz o seguinte: esse aqui, deixa eu arrumar aqui. Este é Bento Santiago, mais conhecido como Bentinho. Essa é a Capitolina Pádua, mais conhecida como Capitu. Este seria filho dos dois. Esse seria o Ezequiel Pádua Santiago, ou A de Santiago, como diz mais tarde, que seria filho da Capitu com o Bentinho. Só que se você olhar para esse quadro aqui, você verá que ele não é filho do Bentinho, ele é filho desse aqui, que é o Ezequiel Escobar, que seria o amante da Capitolina. Eu interpreto da seguinte forma: pelo que eu li do livro, eu já li esse livro umas 3, 4 vezes. Ele é muito pedido em vestibulares, como da FUVEST, Unicamp. Então a pessoa tem que ler, é obrigado a ler. E mesmo quem não presta vestibular acaba sendo obrigado a ler do mesmo jeito, no ensino médio, até no ensino fundamental. Então a pessoa acaba sendo obrigada a ler. Eu interpreto da seguinte forma: analisando bem o que está escrito aqui, a principal polêmica é: Capitu traiu Bentinho com Escobar ou não? Muitos dizem que não, outros dizem que sim. As feministas, obviamente, as feministas dizem que não, porque a mulher é sempre mais fraca, porque naquela época a sociedade era machista, porque a culpa sempre cai em cima da mulher, não sei o que, não sei o que. Já os machistas dizem, não, mas Capitolina provocou, Capitolina não sei o que, como se a Capitu fosse a única culpada da história. Eu interpreto da seguinte forma, pelo que eu li aqui, porque resumindo um pouquinho, o máximo possível, né, para não ficar muito longo. O Bentinho e a Capitu eram colegas, amigos de infância, de adolescência na verdade. Eles aqui mostra os dois já como adolescentes, mas eles já eram amigos desde mais tenra infância, desde a infância mesmo, quando eram crianças. Aí só que aí começa a mostrar os dois já adolescentes, tá? Entre os 14, 15 anos. E e aí havia uma amizade entre eles, tal, e essa amizade acabou se transformando numa paixão adolescente. E como na sociedade daquela época os adolescentes eram considerados como crianças, eles eram tratados como crianças. E eles fizeram uma jura de amor à beira do poço, de que um somente casaria com o outro, mas o Bentinho estava prometido para ser padre, porque a mãe do Bentinho, na hora que ela engravidou, quando ela engravidou dele e o gerou e o deu a luz ao Bentinho, ela quase morreu. E ela prometeu que se ele nascesse com saúde e tal, ele iria para o seminário, ele seria padre. E naquela época o catolicismo imperava no Brasil, era a religião oficial do império. E a história começa em 1857, se não me engano, e vai até final de 1897, final do século XIX, quando o Bentinho já com 55 anos aproximadamente, ele começa a contar a história da vida dele. Aí quando cai nesse romance que eles tiveram, aí ele acaba indo pro seminário, a mãe dele consegue forçá-lo a ir pro seminário, ele acaba indo de qualquer maneira, porque naquela época promessa feita para uma promessa feita no meio católico valia muito, a ponto da pessoa não ter outro escapatória, não ser ir mesmo e pronto, acabou, porque dava-se muito valor à família tradicional, os pais
principalmente os homens, os chefes de família tinham um grande poder sobre os filhos, só que como aqui o chefe de família era falecido, a mãe, que era tinha juntamente com aqueles que moravam com ela, acabou obrigando o Bentinho a ir para lá. O agregado também, o José Dias, que era o agregado, que era como se fosse um primo, um parente, sei lá. E ele acabou convencendo o Bentinho a aceitar, a Capitu também. E ele foi pro seminário, ficou um ano lá, se eu não me engano. E lá no seminário ele conheceu o Ezequiel Escobar, ficou muito amigo dele, os dois tinham quase a mesma idade. Só que aí ele foi estudar direito. Se eu não me engano, durante o período em que estudou direito, ele conseguiu sair do seminário para estudar direito em São Paulo, porque naquela época, não digo a única, mas uma das pouquíssimas faculdades do Brasil na época era a faculdade do Lago de São Francisco em São Paulo, onde se estudava direito. Aliás, a nata da sociedade estudava lá na época. E o Bentinho acabou indo para lá estudar direito, ficou acho que 5 anos estudando direito, e durante esse período o pombo correio deles era justamente o Escobar. O Escobar levava, acabava servindo como intermediário entre o Bentinho e a Capitu. E eu creio que se houve algo entre o Escobar e a Capitu foi nesse período, em que o Bentinho, foi já nesse período que o Bentinho estava no seminário. Aí quando ele já voltou adulto. E eu creio que aí, nessa época, o Escobar e a Capitu já tinham um romance, sem o Bentinho saber. Tanto que quando eles se casaram, quando o Bentinho e a Capitu se casaram, eles foram lá pro Morro da Tijuca para passar a lua de mel. E a Capitu ficou impaciente e tal, querendo ir embora logo e tal. Então nessa época ela já estava, se bobear, já estava até grávida do Escobar. E é claro que lá, durante a lua de mel, a Capitu e o Escobar tiveram as relações sexuais e tal, mas nessa época eu acredito que ela já estava grávida do Escobar. E tanto que o Ezequiel nasceu, o Ezequiel com as características, com praticamente todas as características físicas e até a personalidade, características psicológicas do Escobar. Que o Escobar acabou morrendo. Escobar se casou com a Sancha. Sancha. Escobar se casou com a Sancha, que era filha do Gurgel. E o Gurgel, em certa ocasião, mostrou pro Bentinho, antes mesmo de toda essa furdunça acontecer, um retrato da esposa dele que tinha falecido, que era igual, muito parecido com a Capitu, o que dá a entender que o próprio Gurgel tinha tido relações sexuais extra fora do casamento. E aí no caso o Pádua, que seria o pai da Capitu, na verdade não era, enfim, é uma hipótese. Como pode ser também coisa da cabeça do Bentinho, mas o que é certo, o que é praticamente certo, é que realmente o Bentinho foi é o corno da história. O Bentinho foi traído. O Escobar e a Capitu tiveram um relacionamento com. Enquanto o Bentinho já estava no seminário. Antes deles se casarem, na verdade. Não é que o Bentinho foi traído assim, dentro do casamento. O que aconteceu foi antes do casamento. O Bentinho já casou. Quando o Bentinho e a Capitu se casaram, ela já tinha tido relações com o Escobar. Ela já estava grávida do Escobar. Ou seja, a traição ocorreu antes do casamento, não depois, como muita gente imagina. Mas enfim, é o meu parecer. Não sei, deixa aqui nos comentários o que você acha da história, qual a sua opinião a respeito da história. E o que eu tenho a falar sobre essa história, sobre esse livro é o seguinte: obviamente que é unanimidade praticamente no meio acadêmico de que esse livro é uma das principais obras da literatura brasileira. Que naquela época, inclusive a obra é dividida em duas partes. Antes do casamento do Bentinho é uma obra realista, não, é uma obra romântica, porque naquela época já era a época do realismo, do naturalismo, até já estava entrando no parnasianismo, no simbolismo, já era mais ou menos essa época. O romantismo praticamente já tinha acabado. O romantismo tinha acabado na década de 1870, se não me engano, já estava entrando no 1880, não lembro direito, estava entrando no realismo. Então essa é uma obra realista, só que a parte do livro que mostra a infância e adolescência de Bentinho, até o casamento dele com a Capitolina, é, é romântica, é uma obra romântica. A partir do casamento dele já vira uma obra realista, porque aí entra toda uma série de conflitos, uma série de suspeitas, uma coisa assim bem densa, bem pesada, que acaba terminando com o Bentinho querendo se suicidar com o veneno, depois querendo matar o próprio filho,
colocando veneno na xícara de café, aí de repente ele abraça, ele fala, revela pro filho que não é pai dele, aí entra Capitolino, os dois têm uma briga e é nessa briga que o Bentinho revela todas as suspeitas dele, e a Capitolina acaba se denunciando não só pelo tom de voz dela, pela maneira como ela se reage a tudo isso, como também quando Ezequiel aparece para pedir para a mãe ir para a missa, porque já estava atrasado, aí ela olha para o retrato do Escobar, olha para o Ezequiel e vê que realmente as suspeitas do Bentinho se confirmam e ela acabou se denunciando. Então, esse é mais um motivo pelo qual eu acredito que a Capitu e Escobar realmente tiveram um relacionamento enquanto o Bentinho estava estudando direito em São Paulo, e desse relacionamento surgiu o Ezequiel. Mas o que eu tenho a dizer sobre o livro, além do que eu já disse, o livro é dividido em 4 partes, em 4 temas, pelo que eu pude apurar aqui, são 4 temas principais: amor, infidelidade conjugal, segredos, que estava conferindo se estava gravando, e a vocação, porque a mãe do Bentinho queria obrigá-lo aí para ser padre, para o seminário e tal. Primeiro falar sobre a vocação, porque aí eu vou de acordo com os temas que foram abordados no livro. Falar sobre vocação primeiro. Sobre a vocação, o texto que eu pude. O texto bíblico que eu. Porque, para quem não sabe, todas as minhas resenhas, pelo menos as últimas resenhas, são verdadeiros estudos bíblicos. A maneira como eu procuro interpretar cada livro de acordo com a Bíblia, de acordo com o que diz a Bíblia, de acordo com minha vivência cristã. E eu já disse em outros vídeos que você jamais deve ler qualquer livro que seja ele de literatura, ficção, não ficção, livro devocional, livro técnico, todo tipo de literatura que você lê, você tem que ler é, justamente com a Bíblia, ou então você tem que ler a Bíblia primeiro, ter um bom conhecimento bíblico quando você lê qualquer livro, porque esse livro aqui tem um final bem trágico, bem terrível, e até o personagem acaba demonstrando uma certa psicose, uma mania de perseguição, sei lá, é uma patologia mesmo, é um instinto assassino, desenvolve-se um instinto assassino em Bentinho, e pra não matar, lavar a honra dele, como se dizia na época, ele acabou indo com a Capitu e com o Ezequiel para a Europa e deixou os dois lá e voltou pro Brasil. Aí, pra não dar um spoiler, no final do livro da história no final do livro você vê como acabou a história. Mas um dos temas abordados no livro é a vocação, porque Ezequiel foi praticamente obrigado a ir pro seminário. Vejamos, desculpe que eu tô falando demais, tô sem água e para beber. E vejamos o que a Bíblia diz a respeito da vocação. Aqui diz o seguinte, no texto de Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 16, diz o seguinte: Mas a graça foi dada a cada um de vós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pregando os homens que com as suas se enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelas de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a solidificação e amor. Ah, mas eu não sou cristão, eu não acredito em nada disso. Entendo. Mas cada ser humano, o que eu quero dizer com vocês é o seguinte: cada ser humano foi criado com uma finalidade específica, com uma missão específica, com dons específicos. Na verdade, os dons vêm do Espírito Santo. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, entrega a sua vida a Jesus Cristo, crê em Jesus como único suficiente Salvador, ela recebe o Espírito Santo e, e ela recebe o dom do Espírito Santo. Agora, a pessoa nasce com talentos, nasce com habilidades, com capacidades,
E, para você saber qual é a vocação de uma pessoa, qual será a profissão que eu devo escolher, o que eu devo fazer no futuro, assim, no sentido da vida profissional, existem vários tipos de inteligências. Eu não sei explicar agora, mas eu fiz um curso faz pouco tempo. Existe a inteligência lógica matemática, inteligência emocional, inteligência introspectiva, que mais? Existem vários tipos de inteligências e existem estudos a respeito disso. Você pode buscar sua vocação descobrindo qual é o seu tipo de inteligência. Sua inteligência está mais voltada para as artes, está mais voltada para o esporte, está mais voltada para a parte das ciências exatas. Então, esses testes de inteligência, como fala, eu não lembro os nomes agora, mas se você pesquisar na internet, você consegue, por meio desses testes, saber quais são as diferentes inteligências do ser humano. E se você fizer parte do reino de Deus, se você já faz parte do reino de Deus ou ainda fizer, você poderá descobrir suas habilidades por meio de textos bíblicos como esse, para você encontrar seu espaço, saber qual é a sua vocação, no que você poderá ser útil para o reino de Deus, seja cantando, seja pregando, seja limpando a igreja, seja recebendo as pessoas que chegam para o culto. Existem vários tipos de ministérios, vários tipos de... Existe até... Eu já fui em uma igreja que tem até o ministério de projeção, que é a parte de projetar no projetor multimídia as letras dos cânticos, as partes do culto. Então você, dependendo da sua habilidade de multimídia, no caso, que esse ministério de projeção tem a ver com multimídia, então seja qual for sua habilidade, sua capacidade, se você fala bem, se você é tímido, mas você sempre terá uma importância no reino de Deus, seja qual for sua vocação, seja qual for sua habilidade. Mas eu não sei fazer isso, fazer aquilo, mas outro que você sabe fazer. Se você sabe fazer, Deus usará aquilo que você sabe para ser útil para o reino dele. Aliás, eu estava pensando em que minha próxima resenha, já estou anunciando aqui, desde já, a minha próxima resenha será do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, do pastor Rick Warren. Então eu pretendo ler esse livro de novo, durante os 40 dias que ele propõe, e após essa leitura eu pretendo gravar uma resenha com base nesse livro, porque eu já li esse livro 2 vezes, eu pretendo ler uma terceira vez, seguindo os 40 dias certinho, para no final gravar a resenha. E outros assuntos abordados nesse livro são diz respeito ao amor, porque o autor tem uma visão toda distorcida a respeito do amor. Percebe-se muito bem que a visão que ele tem do amor é bem distorcida, assim como de muitos escritores. Mas o que podemos falar a respeito do amor? É o que está no texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, que é a melhor definição de amor que alguém já escreveu neste mundo. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca com injustiça, mas foca com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu já falei esse texto bíblico na resenha de 2 resenhas, pelo menos. Na resenha do livro da Bruna Vieira, Depois dos 15, e na resenha do livro da Vitória Moraes, mais conhecido como VTube, Tudo Tem Uma Primeira Vez. Porque tanto o livro da Bruna Vieira quanto o livro da VTube falam sobre amor. Entre muitos assuntos abordados no livro, também fala sobre a respeito do amor. O amor adolescente, principalmente. Porque ambos os livros foram escritos quando os autores eram adolescentes. E o que eu posso dizer a respeito do amor? O amor é que está aqui. Se você ama de verdade, se você ama alguém de verdade, se você quer ser amado, o amor tem que estar de acordo com o que está escrito aqui. Saiu disso, pode ser qualquer coisa menos amor. Mas o texto me fala sobre amor. Sim, mas a melhor definição de todas a respeito do amor é esse texto aqui. Saiu daqui, pode ser qualquer coisa menos amor. E dentro do amor existe o aspecto da fidelidade conjugal, porque o casal
cristão, um casal que realmente serve a Cristo, que segue os preceitos de Deus, ele é fiel, acima de tudo, é fiel um ao outro e há uma confiança mútua. Como eu já disse no vídeo lá da Bruna Vieira, da resenha que eu fiz no livro da Bruna Vieira, que para que o relacionamento conjugal não seja consumido pelo ciúme, ele tem que estar escorado na confiança e na fidelidade. Se não houver confiança nem fidelidade, ou um dos dois, o casamento, ou qualquer relacionamento, seja noivado, namoro, noivado, casamento, o relacionamento tende a desmoronar. Então, só para finalizar o vídeo, existem aqueles que são favoráveis à tese de que a Capitu realmente traiu o Bentinho. Outros dizem que a Capitu não traiu o Bentinho, que é tudo coisa da cabeça dele, que ele colocou isso na cabeça, que ele ficou paranoico. Então, se você acredita que a Capitu traiu realmente Bentinho, veja só esses textos bíblicos. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Esse é o texto de Mateus 5, de 27 a 30, as palavras de Jesus. Aí mais para frente, na carta aos Hebreus, cujo autor nem sabemos qual é até hoje, capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio leito sem mácula, porém aos que se dão prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Esse texto bíblico serve tanto para homens quanto para mulheres. Isso é machismo, isso é feminismo, não. Serve tanto para homens quanto para mulheres. Tanto o homem está sujeito a pecar, quanto a mulher. Não é porque a mulher provocou, porque a mulher se vestiu de tal jeito, não sei o que. Mas a culpa também é do homem, porque se deixou seduzir. Da mesma forma, se o homem aparece sem camisa, se aparece com a calça riada, mostrando a parte de cima da cueca, ele também está com um comportamento abusivo, um comportamento provocante. E as mulheres que olham isso, que se deixam seduzir por isso, elas também estão pecando. Ou seja, é mútuo. Não existe, nem o homem e a mulher não são mais importantes. Um é mais importante que o outro, um não é mais santo que o outro, um não é mais sujeito a pecado que o outro. Ambos pecam, porque a Bíblia diz que todos pecaram em casa da glória de Deus. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher são sujeitos ao adultério. Então essa mensagem aqui, esses dois textos bíblicos sobre fidelidade conjugal, de Mateus 5, de 27 a 30, e de Hebreus 13, versículo 4, servem tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, se você não acredita que a Capitu traiu o Bentinho, que foi tudo coisa da cabeça dele, que ele inventou tudo isso, que foi paranoia dele, tem o texto aqui de Eclesiastes 12, 13 a 14, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Ou seja, aqui Eclesiastes 12, 13 a 14. Se foi coisa da cabeça do Bentinho, se você acredita que foi, tudo bem. Mas de qualquer forma é um segredo. Ele poderia ter conversado, eu queria que você fosse sincera comigo, porque todo casal, assim, antes mesmo do casamento, tem que ser transparentes um com o outro. Você está gostando de mim mesmo, você está gostando de... Tem que haver uma transparência, não pode formar uma bola de neve, o casal em vez de segredinho, guardar segredos para terceiros. Tem que haver confiança total entre os cônjuges. O marido não pode guardar segredos para a mulher, nem o contrário. Tem que haver transparência total entre os dois. Tem que haver sinceridade, confiança. Se você vê algo na sua esposa que não te agrada, converse com ela. Da mesma forma, se você, mulher, vê algo no seu marido que não agrada a você, converse com ele. Procurem se entender, procurem conversar. Porque quando os dois ficam de segredinho, aí forma uma bola de neve, vai formar uma mentira encobre a outra, uma mentira encobre a outra, uma mentira encobre a outra. De repente, porque toda mentira pode ser revelada um dia. Como eu já disse em outros textos bíblicos, em outros vídeos, que tudo que está oculto não é para ser oculto, é para ser descoberto. E de Deus ninguém pode esconder nada. Deus, não podemos esconder nada de Deus. Podemos até esconder as coisas uns dos outros, mas não podemos esconder nada de Deus. Então, Deus trará no juízo final,
diante do tribunal de Deus, tudo que estiver oculto será revelado, seja ele bom, seja mal. Então, se você é casado, mesmo se você ainda não é casado, se você tem namorada, tem noivo, o namorado, o noivo, se for mulher, você nunca deve guardar segredo do seu cônjuge, do seu futuro cônjuge. Sempre conte tudo para ele, seja sincero, divida segredos com ele, mas não guarde nada dele, não esconda nada dele, não esconde nada dela se você for homem. Procure ser sincero, procure ser verdadeiro. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, que Deus abençoe. Desculpe por esse vídeo ter ficado muito longo, porque realmente é um livro muito rico em conteúdo. É um livro que até hoje é usado por faculdades, por universidades, até mesmo no ensino fundamental, no ensino médio. Então, que esse vídeo tenha ajudado você nos seus estudos, caso você esteja estudando esse livro. E se você quiser trazer esse vídeo para o meio cristão, para o âmbito da vida cristã, da vida de um servo de Deus, melhor ainda, porque todos os livros que estão à nossa volta devem ser lidos com a ótica como se Deus estivesse lendo em nosso lugar, como se Jesus estivesse do nosso lado lendo junto conosco. Então, que Deus abençoe, fique com Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe os seus favoritos e até de repente, se Deus quiser.